vão chorar, vão pedir perdão a Deus, né? E vão agora se voltar para Deus. Eles vão agora dizer: nossos pais, né? Nós pecamos e tal, porque recordando aí a falta de comunhão que seus pais tiveram com Deus, a traição que seus pais fizeram com Deus, caindo na idolatria, e eles agora vão começar de novo e vão agora prestar um legítimo culto a Deus novamente. E aí o templo é restaurado, porque eles precisavam desse templo para se reunirem e fazerem novamente aqueles cultos a Deus, fazerem novamente as festas que Deus disse para eles fazerem. Então eles vão se reunir e novamente vão começar a prestar culto a Deus. Pode ver que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo. Era mais importante que tudo o templo. Aí depois eles vão reconstruir os muros, vão reconstruir as casas, mas primeiro tem que ser a casa de Deus ali. Por quê? Porque eles queriam novamente prestar um culto a Deus. Eles tinham necessidade disso e sabiam que sem Deus eles estavam destruídos novamente. Então a primeira coisa era restaurar o culto a Deus. E aí Neemias e Esdras são importantíssimos, né? Que eles vão colocar o povo para ser ensinado. Eles vão ouvir a palavra de Deus, aprender. Ali é explicada a palavra de Deus. E eles vão novamente aprender o que é cultuar a Deus. Muitos deles nasceram lá no cativeiro, né? A maioria morreu por lá, aqueles que foram cativos. E esses agora vão aprender tudo de novo. Tem que aprender o que seus pais haviam aprendido e não deram valor. Eles vão aprender agora e vão dar valor para poder prestar um legítimo culto a Deus. Mas nós vemos que a nação não aprendeu corretamente e que no tempo lá, anos 70 depois de Cristo, novamente o templo é destruído e eles expulsos porque não aprenderam corretamente. Agora no milênio, então Jesus está governando sobre eles. E aí sim eles vão aprender a prestar um legítimo culto com Jesus presente, Deus mesmo ali com eles. Parte 2, elementos do culto levítico. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Então nós vamos ver aí na parte 2, elementos do culto levítico, tópico 1, sacrifícios, tópico 2, cânticos, tópico 3, exposição da palavra, tópico 4, oração, tópico 5, leitura da palavra, tópico 6, bênção. Tópico 1, então, sacrifícios. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifícios de animais, 1 de Reis 8:5, confere com Levítico capítulo 1. De forma sem igual, o rei Salomão e todo Israel demonstraram sua ação de graças ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, na inauguração do Templo de Salomão, nós vamos ver a grande quantidade de sacrifícios sendo oferecidos a Deus. O próprio rei ofereceu muito de si mesmo, né, do que ele tinha, e o povo também. Então vão oferecer vários sacrifícios. É importante no culto haver sacrifícios. Depois vem o que? Tópico 2, cânticos. Em seguida os cantores e músicos puseram-se a louvar ao Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Segundo de Crônicas 5, 12 e 13. Então, em segundo lugar, começaram então os cânticos. Então ali os levitas preparados para isso, né, que tinham se ensaiado muito, e foram cantar ali os salmos, né, os hinos que estavam escritos para esse momento, especiais para esse momento. Então havia ali os cantores e os musicistas, os que tocavam instrumentos. Tópico 3, exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante, e mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência de Israel, como está em 2 de Crônicas 6, de 1 a 13. Então agora Salomão vai pegar e vai fazer uma síntese da história de Israel e vai falar que eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, né? Que eles são um povo escolhido de Deus. Então vai fazer uma exposição, vai mostrar quem eles são, vai mostrar que eles são um povo de Deus, especial de Deus, que Deus cuida deles, que Deus esteve presente em toda a história deles. Desde lá que eles estavam presos, lá no Egito também, foram libertos. Então tudo vai ser contado e aí o estudo é dado, a palavra de Deus é ensinada. É importantíssimo isso no culto.
Depois, tópico 4, vem a oração. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento, intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali acorriam, segundo de Crônicas 6, 32 e 33. Então agora existe oração. Então no culto deve haver oração. E Salomão faz uma oração diretamente a Deus. Ele está falando diretamente com Deus e ele intercede. Veja que existe oração de intercessão no culto. Orar uns pelos outros. Então ali é feita uma oração intercedendo, tanto pelos israelitas como também por gentios que estavam ali, que vinham de toda parte para aquela grande festa. Depois, tópico 5, leitura da palavra. Após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto, como está em Neemias 8, de 1 a 8. Nesse período, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Antes disso, a leitura das Escrituras limitava-se aos montes Gerizim e Ebal, como está em Deuteronômio 29. Então, após o cativeiro, quando o povo vem, nós sabemos que existia um problema sério. Muitos falavam aramaico, não falavam hebraico. E os sacerdotes estavam ensinando em hebraico. Então, ele precisava de quê? Precisava de haver uma explicação. Então, eles começaram a ler a palavra de Deus e eles tinham que explicar essa palavra e muitas vezes tinham que traduzir o que estavam lendo. Aí começou a haver o quê? O ensino da palavra de Deus. Então os sacerdotes andavam por toda parte explicando, lendo e explicando o que estavam lendo aquele povo que estava ali, que agora era um povo praticamente que não conhecia as coisas de Deus, não conhecia corretamente a palavra de Deus e precisavam ser ensinados. Agora eles iam ser ensinados sobre tudo dentro da palavra de Deus e principalmente a prestarem um legítimo culto a Deus. Tópico 6, bênção. O culto levítico era encerrado com a bênção arônica, números 6, 22 a 26. Ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que eram propriedade particular do Senhor. Êxodo 19, 5. Então havia a bênção. Uma bênção que foi lá no tempo de Moisés que foi instituída essa bênção. Deus disse, quando você abençoar o povo, diz assim. Então Deus disse para Moisés, quando você for abençoar o povo, diga assim. Então a bênção de Deus sobre o povo. Hoje nós temos aí na igreja a bênção apostólica. Mas tem muita gente que nem espera a bênção apostólica, já foi embora. Nem preocupado com isso está. E é importante essa bênção apostólica. É uma bênção que é dada no final do culto, né? E as pessoas muitas vezes nem esperam, não dão valor nenhum a isso. Vamos ver aí a bênção então que era dada ao povo. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então essa era a bênção falada por Deus a Moisés, dando ordem para Arão e seus descendentes. A partir dali, então, quando terminasse o culto, eles dariam esta bênção ao povo. Uma bênção maravilhosa. Na parte 3, nós temos aí finalidades do culto levítico. Então, tópico 1, adorar ao único e verdadeiro Deus. Tópico 2, reafirmar as alianças antigas. Tópico 4, aguardar o Messias. Então, o culto levítico no Antigo Testamento tinha 4 finalidades básicas: adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Era uma celebração teológica e messiânica. Tópico 1, adorar o único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava as duas coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. Levítico 19:4, Salmos 86:10 e 97:9. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava sua comunhão com o Senhor. Salmos 96:5. Esse era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo. Então, na prestação de culto dos israelitas, o que eles estavam fazendo? Ao mesmo tempo, eles estavam reconhecendo que Deus era o único Senhor, o Deus deles, e estavam, com isso, rejeitando os outros deuses, deuses pagãos que haviam em Canaã. E a igreja hoje faz o quê? Presta um culto a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo a salvação de Deus através de Jesus,
E com isso, ela está o quê? Rejeitando os deuses. Ela está rejeitando as coisas do mundo para servir a Deus, para se dedicar a Deus, para servir a Deus. Estão entregando suas vidas a Deus, rejeitando lá o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em quê? Não entrando em conformidade com esse mundo, né? Não entrando na forma desse mundo. Então não se deixe moldar, entrar na forma do mundo, mas se deixe moldar pela palavra de Deus, pela forma de Deus. Então não se conforme com o mundo. Se você quer prestar um legítimo culto a Deus, você não pode se conformar com o mundo, não deve estar vivendo como o mundo, não deve prestar culto como o mundo presta. Olha lá, Davi, quando foi buscar a arca representava a presença de Deus, ele prestou o culto errado. Colocou aí a arca em cima de carro de boi. Quem é que colocava a arca em cima do carro de boi? Os filisteus, quando tomaram a arca, levaram em cima do carro de boi, devolveram em cima do carro de boi. Isso aí é a maneira humana, diabólica de conduzir a presença de Deus. Não tem nada a ver com culto. Então Deus não aceitou aquele culto. E Davi não conseguiu levar a arca. Deixou a arca lá na casa do Obed-edom. E aí o que aconteceu? Ficou sabendo que Deus abençoou tudo que Obed-edom tinha. A presença de Deus estava lá. E Davi novamente volta para buscar a arca. E o que acontece? Agora ele aprendeu, agora ele vai celebrar um verdadeiro culto, oferecendo sacrifícios, cantando louvores a Deus, e agora a arca está sendo conduzida nas costas dos sacerdotes. E essa era a ordem de Deus, que a arca tinha que ser carregada nas costas dos sacerdotes. Agora ele fez tudo certinho. Aí Deus se agradou e a arca foi conduzida a Jerusalém. Então ele prestou agora um legítimo culto. E havia a presença de Deus, tanto é que ele ficou cheio do Espírito Santo e dançava, né? Ali cheio do Espírito Santo. Então ele nem lembrava que existiam pessoas olhando para ele, que ele estava adorando a Deus ali. Era um culto legítimo prestado a Deus e Deus se agradou desse culto. Tópico 2, reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Levítico 26, 9, 45. Já em seus cânticos, reafirmava a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal. Salmos 47, 9, como mostra o Salmo 105. Então, nesses cultos, as alianças firmadas com Abraão, Isaque, Jacó e aliança com Davi também, eram relembradas, reafirmadas, mostradas, ensinadas ao povo. E eles se sentiam então em aliança com Deus, prestavam culto a Deus como legítimos filhos de Deus, como nação de Deus. E isso era muito importante, essa noção de aliança. Então no Novo Testamento, a igreja também tem que saber que nós estamos em aliança com Deus através de Jesus Cristo. É uma nova aliança, não agora feita com sangue de animais, mas feita no sangue do próprio Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma nova aliança, a aliança agora eterna. E o nosso sumo sacerdote não é como Arão, que tinha que oferecer sacrifício por ele próprio, para entrar lá e oferecer sacrifício, mas Jesus é que entrou por nós, no Santo dos Santos, lá no céu, não foi nem aqui na terra, no tempo era tabernáculo aqui na terra, mas entrou lá no céu, diante de Deus. E ele é o sacerdote perfeito, nunca pecou, não precisava oferecer sacrifício por ele, ele fez um sacrifício em nosso lugar, por nós. Então o nosso sumo sacerdote é superior, nossa aliança é superior, é eterna. E lá apenas vinha um fogo descido do céu, confirmando para eles a presença de Deus. Para nós vem o Espírito Santo morar dentro de nós, Deus mora em nós. Em tudo é superior, nós vamos morar eternamente com Deus. Lá a aliança era feita para visando o milênio onde Jesus vai governar sobre eles na terra. Nós não, nossa aliança vai nos levar para estar para sempre com Deus no céu, morando na Nova Jerusalém. Veja só, em tudo é superior. Então nós temos que nos lembrar dessa aliança.